Glória a Deus. 4 de fevereiro de 2022. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos seguidores do Devocional que nos acompanham no grupo da Estela Golden, no WhatsApp e no nosso canal. Lembrando que as ferramentas estão aí, devemos usá-las para falar do reino de Deus. Quero pedir perdão aos irmãos se de repente eu tossi. Pedir perdão aqui porque eu estou com muita tosse. Então, pode ser, né, que aconteça de eu não dar tempo. Mas vou me esforçar. E no final também não vou cantar o louvor, porque a minha voz está muito ruim. Eu não vou dar conta de cantar, vai ficar muito feio. Mas Deus está no controle de tudo. Bom, introdução. Todos sabem que essa é a segunda parte do nosso devocional passado. Pelas suas pisaduras somos sarados. Não entendi, Penha. Olha, você vai ter que ouvir o devocional anterior. Pelas suas pisaduras somos sarados. No devocional anterior, nós abordamos a ideia de que Jesus morreu por nós e que por sua expiação na cruz fomos regenerados. E ele pagou a Deus uma dívida enorme. Há muitas pessoas que usam essa passagem para dizer que por causa da expiação feita por Cristo e por ele ter se oferecido na cruz, em troca dessa cura, nós cristãos e os demais não deverão sofrer algum tipo de doença ou aflição. E isso não é verdade. Aí você me pergunta, Estela, por que passamos por tais situações? Se Cristo levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores e as nossas enfermidades? Então hoje nós vamos fazer a segunda parte do devocional. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o nosso tema será: por que sofremos se Jesus carregou as nossas dores? E o nosso versículo-chave será: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Você pode perceber que eu usei o mesmo versículo do outro. No verso de Isaías, não é em si uma garantia de Deus de que no mundo não mais existiriam doenças ou morte, pelo fato de Jesus ter vindo e morrido por nós na cruz. A expressão tomou sobre si as nossas enfermidades refere-se ao ato de Jesus curar as pessoas após a sua primeira vinda. E essa é uma pergunta com a qual nos deparamos muito cedo na vida. Por que sofremos? Se Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades, então por que ficamos doentes? Se ele carregou as nossas dores, por que sofremos? Eu separei alguns textos aqui, 3 versículos muito interessantes. Eu vou ler-los delicadamente. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Salmo 72, 13 e 14. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6, 18. Porque assim como desce a chuva e a nuvem e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e o pão ao que comer. Amém? Os versículos a seguir, que nós lemos, nos levar a uma compreensão bem nítida e profunda do amor de Deus, da sua criação e do seu cuidado com a humanidade. Mas nas entrelinhas podemos ver que nada ultrapassa a sua vontade. Aí eu faço uma pergunta: será que Deus se preocupa comigo? Tem um depoimento aqui que vai nos ajudar a compreender essa pergunta. Sheila, uma mulher que morava nos Estados Unidos, ela conta que ela teve uma experiência com Deus. A família dela sempre foi muito religiosa. E ela sabia que Deus era o Criador das vidas.
E por isso ela começou a querer aprender sobre ele quando ela era ainda muito pequena. Porém, ela sentiu e teve uma total certeza de que ele era realmente o seu amigo de verdade. Perdão. E pensava que Deus estava sempre os olhando e cuidando de longe. Ela tinha quase certeza que Deus a odiava e que ele nem se importava com eles. Por que Sheila duvidava do amor de Deus? Ela explica com pesar. A minha família passou por várias tragédias, uma atrás da outra. Parecia que Deus nem estava nem aí pra gente. Assim como a Sheila, pode ser que você tenha certeza de que Deus existe, de que existe um Deus todo-poderoso. Mas talvez você tenha dúvidas de que ele realmente se importa com você. No passado, um homem bom, que tinha fé no poder e na sabedoria do Criador, teve dúvidas parecidas. O nome dele era Jó. Depois que Jó sofreu uma tragédia, e outra, depois outra, parecia que não ia ter solução aquilo tudo, e ele perguntou para Deus. Está escrito lá no livro de Jó. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por inimigo? Forte, né? Jó, capítulo 13, versículos 23 e 24. E lá no livro de Romanos, nós vamos trazer uma referência do diálogo entre Deus e Jó. Diz-me, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Eita glória! Romanos 9, 19 e 20. Nos dois versículos, Jó entende que está passando por um momento difícil, mas a sua dúvida o trai, por ele acreditar não ser mais amado pelo Pai. Mas o próprio Pai diz, eu sou o Criador e você é a criatura. Tudo está no meu controle e não no seu. Será que Deus é o culpado pelas nossas tragédias? É a pergunta que eu te faço de novo. E aí eu mesmo respondo. Existem provas de que ele se preocupa com a humanidade e com cada um de nós? Será que tem? Alguém pode ter certeza de que Deus nos conhece, nos entende, sente a nossa dor e nos ajuda a lidar com os problemas? É claro que tem. É claro que ele se preocupa. É claro que ele se harmoniza com a humanidade. É lógico que ele se importa. Mas o que nós fazemos? Nós viramos as costas e colocamos Jesus na cruz novamente, sempre que pecamos e que erramos. E Deus está sempre ali, esperando o momento certo, olhando para esse povo incrédulo que somos nós. Como harmonizar isso com o fato de que existem doenças hoje? Esse verso ele deve ser entendido à luz da própria Bíblia. O primeiro sentido desse texto é que o Messias suportaria as consequências do nosso pecado, as nossas enfermidades e as nossas dores, bem como o pecado em si, transgressões e iniquidades. Seu sofrimento por nós trouxe cura. Tudo isso é obra de Deus. Mateus cita esse texto de Isaías no seguinte contexto, olha. É chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Podemos entender, vou repetir a frase, parece que estou repetindo. O verso de Isaías não é garantia de Deus na qual não existiria no mundo doenças ou a morte. Só o fato de Jesus ter vindo e morrido por nós na cruz, a expressão tomou sobre si as nossas enfermidades, demonstra que
A sua humanidade, na sua humanidade, ele era capaz de expressar simpatia e realmente sentir o que sentimos e se compadecer de nós. Os textos também aludem ao rompimento do reino de Deus, a obra que o Messias prometido faria a Israel, referindo-se ao ato de Jesus curar as pessoas. Jesus suportou as nossas dores e também curou as muitas enfermidades. Amém? Cada cura revelava que o reino messiânico havia sido inaugurado e apontava para o dia da consumação dos séculos, quando o mal será erradicado de uma vez por todas. Aplicando o texto à nossa vida, podemos dizer que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, no sentido de que ele suportou a dor e o sofrimento da morte em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Também podemos aplicar o fato de Cristo curar as nossas enfermidades. Toda vez que somos curados de uma doença, é Jesus quem a faz. A doença e a morte são efeitos do pecado. Esses efeitos permanecerão até o dia que Jesus voltar, pois em sua volta ele irá cumprir outra etapa da salvação, a aniquilação de todo o mal. Os anjos precisam ver os resultados do pecado, para que todos tenham evidência de que o mal não presta, e assim todo o universo estará seguro para sempre. O livro de Naum nos dá uma indicação de que a morte virá para todos. E para Deus, não importa como ela vem, mas como você, sendo salvo em Cristo, a recebe. E como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pesais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 8:9. A morte de Cristo na cruz não nos livra da morte deste mundo, onde o príncipe das trevas logo reinará, mas da morte eterna, aquela em que não haverá mais ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. João 11, 25 ao 27. Vale a pena confiar em Cristo. Vale a pena. Você crê? Ele prometeu que um dia nos levará com ele para o céu, onde não haverá mais morte e nem doença. Você crê nisso? Confirma comigo aqui, olha. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que quando eu estiver, ou aonde eu estiver, estejais vos também. João 14, 1, 3. E aí no livro de Apocalipse vai confirmar assim, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Aí você, ouvindo esses versículos dizendo que vamos morar no céu, que Jesus é a videira verdadeira, a ressurreição, mas ainda tem aquele que culpa a Deus. E o nosso próximo tópico aqui seria assim, ó, e você me culpa? Pergunta a Deus. Deus está perguntando, e você me culpa? Olha o versículo. Então o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho dizendo, cinja agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornará tu vão ao meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou teus braços como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, com excelência e alteza, e veste-se de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. João 46, 12.
Essa parte é muito forte, porque aqui está dizendo que Deus os justifica. Nós queremos uma glória, queremos uma resposta, queremos ter certeza, queremos ter majestade, queremos ter honra, queremos ter casa, queremos viajar, queremos isso, queremos aquilo. Mas o que estamos fazendo para Deus? E Deus, quando Ele se ira, Ele derramará o seu furor e destruirá tudo. Ele poderia fazer isso a hora que Ele quisesse. Ele não faz porque Ele tem a plena misericórdia pelo soberbo. Mas o fato de culpa, isso é normal, já é velho, isso é uma tradição humana muito velha. Vem desde lá do tempo do Jardim do Éden. Adão tinha culpado a Eva por dar-lhe o fruto da árvore proibida para comer. E também culpou a Deus pelo que acontecera de errado no paraíso. Aquela mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore que eu comi. Está no livro de Gênesis, capítulo 3. Irmão, meu amigo, você que é cristão ou que não é cristão, porque os devocionais aqui não são direcionados só para irmãos, são para os meus amigos e irmãos. Olha só, não culpe a Deus pelas suas tragédias e nem pelas suas doenças. Não culpe a Deus pelo que está acontecendo no nosso planeta. Tente fazer desse momento ruim que estamos passando uma forma de falar do reino para as pessoas. Porque eu tenho plena convicção de que é isso que Deus espera que você faça. Eu concluo dizendo que Deus criou tudo. Deus, Ele criou você, criou a mim, criou a alegria, criou a tristeza, criou as crianças, criou os idosos, criou a vida e criou a morte, criou a brisa e as dúvidas, criou o medo e as trevas, criou as vitórias e as derrotas, criou os mares e os animais, mas Ele está no controle de tudo sempre. E eu fecho com esse versículo aqui, olha. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? É uma pergunta que está lá no livro de Isaías. O próprio Deus, Ele tem você na palma das mãos. O livro de Isaías fala, Isaías 40:12 fala que Ele mediu o planeta, Ele mediu as águas, Ele mediu os céus, e com o palmo das suas mãos Ele pode ir de uma direção a outra. Ele recolhe você numa medida de pó para fazer o homem. Ele pode destruir a gente a hora que Ele quiser, mas Ele está no controle de tudo. Pois se Ele criou tudo, saiba que as Escrituras afirmam que Ele, só Ele, tem o controle de tudo em suas mãos. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus, aquele que tem o poder, aquele que passou na fenda, onde Moisés falou, quero te ver. Ele falou, você não pode me ver, porque se você me ver, você morrerá. E ele passou por entre a pedra e Moisés viu Deus de costas. Olha a glória do poder de Deus. Aquele que destruiu Sodoma e Gomorra. Aquele que fez José do Egito ser governador. Aquele que criou durante 7 dias os mares, os animais, as flores, as plantas. Fez o sol, a lua, a noite, o dia. Aquele, o todo-poderoso, o magnânimo, o Rei da Glória, o maravilhoso El Shaddai. Ele que disse lá no início do livro de Gênesis, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele. Sim, o Verbo estava com ele e o Verbo desceu e veio aqui viver uma vida dura. Alguns anos, mas esses anos foram anos de sofrimento. Porque no último dia da sua vida aqui, ele foi escorraçado. Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi colocado numa cruz, num madeiro de cruz e pregado, prego nas suas mãos e nos seus pés. Foi cuspido na cara. Mas ele
levou as nossas transgressões, os nossos pecados. E o que nós fazemos? Qualquer coisinha que dá errado na nossa vida, a culpa é de Deus. Foi Deus que não me ajudou. Eu orei, eu fiz jejum, eu paguei preço, eu fui no monte, eu orei, eu paguei um dízimo maior esse mês. Esse ano eu falei tanto de Jesus, eu preguei nos montes, fui na favela, fui no aglomerado, eu falei para os idosos, fui no asilo. Tem que fazer mesmo. Faz parte do seu chamado. Jesus, ele não cobrou nada. Ele curou, saiu andando pelas cidades e ele curou vidas e não pegou uma moeda. E você fica reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. Tenha a certeza da salvação. E espere o dia que Jesus vier te buscar, porque ele prometeu aqui para nós: vou preparar-vos lugar. Oh Senhor Jesus, eu estou aguardando esse momento em que o Senhor virá me buscar para morar contigo. A mim e aqueles que comigo servem, falam do teu nome, caminham contigo. A gente sofre, a gente chora aos seus pés, a gente passa muita tristeza, muita angústia, muita prova, muita luta, deserto, retaliações do inferno, mas nós estamos aqui firmes, esperando o momento que o Senhor virá nos buscar. Porque nós não queremos ser esse soberbo que está no livro de Jó, capítulo 40, onde o Senhor vai humilhar e atropelar eles. Não. Nós queremos ir morar contigo no céu. Queremos ver a tua glória, igual Moisés viu você pela fenda. Nós queremos contemplar a tua glória. Eu te peço, eu te agradeço, Senhor, não pelo meu eu, pois eu também estou para aprender, mas porque eu creio que o Senhor criou as doenças e as enfermidades para que nós estejamos aqui para vivê-las, para passar por esse momento. Temos que compreender o que o Senhor está fazendo. Eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Eu sou Estela Golden. Se você gostou, compartilha. Não guarde só para você. Deixa o seu comentário, dá um like, se inscreve no canal. E esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus. Como eu disse, eu vou deixar aqui abaixo um louvor, mas eu não vou cantá-lo, porque a minha voz está muito ruim. Mas nós vamos contemplar aqui a presença do Senhor na nossa vida, nesse louvor. Amém? Deus abençoe a todos. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser, confio.
nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos.